Oi, eu sou o Drev e no último vídeo que eu fiz eu mostrei uma rota que eu fiz para mineração e herborismo e apareciam 3 addons que eu falei que eu usava para poder deixar essa experiência um pouco mais agradável e fácil de acompanhar se você quiser fazer isso por um tempo um pouco maior. Eu vou falar como funcionam esses 3 addons em conjunto, explicar como que é a melhor maneira de configurar isso daqui para que vocês possam usar isso daí também. Os 3 addons que eu vou estar usando nesse vídeo aqui são o GatherMate 2, Farm HUD e Roots. Esses 3 addons eu vou deixar o link na descrição. E só um detalhe é que o GatherMate 2 você vai precisar baixar o GatherMate 2 Data também, que isso daqui é uma extensão para poder pegar todas as informações de tudo que o GatherMate tem. Então é melhor a gente começar com ele para poder ficar mais fácil de vocês entenderem. GatherMate 2. O GatherMate que ele faz é mostrar todos os pontos que alguns nódulos de erva ou de minério pode aparecer no mapa. Então, qual que é a ideia aqui? Se você só baixar o GatherMate 2, você vai conseguir os pontos que você já fez mineração ou fez herborismo. Então, os nódulos que você vai ter a ideia de que eles aparecem naquela posição, eles vão ser limitados. Nós baixamos o GatherMate 2 Data para poder fazer o import das informações de outras pessoas. Então, o que você vai fazer? Vai entrar na aba de addons aqui, vir no GatherMate 2, import. Você vai escolher esse overwrite, então a sobreposição das informações que você tem. Selecionar o que você quer sobrepor, no nosso caso é mineração e herborismo. A expansão eu acredito que vai estar selecionada já, mas se não tiver pode escolher Dragonflight. E você vai clicar nesse botão de Import GatherMate 2 Data. Se você tiver baixado a extensão desse addon, ele vai fazer o import e vai estar tudo certo. Quando você fizer o import, o seu mapa vai ficar assim. Vou mostrar para vocês. Dessa maneira. Não é a coisa mais útil do mundo, porque se você estiver jogando desse jeito, você mal vai conseguir ver as coisas que estão acontecendo atrás das informações de erva. É legal você ver que realmente tem uma área que nasce mais desse tipo de erva ou da outra, mas não é a melhor coisa do mundo isso daqui. Vamos tentar melhorar isso daqui. No nosso caso, a gente precisa dessas informações simplesmente para poder usar em conjunto com os outros addons. Ou seja, não tem necessidade disso ficar aparecendo. Então, como vocês viram no começo do vídeo, o que eu fiz é never show, então nunca mostrar mineração e nunca mostrar herborismo. Eu prefiro desse jeito porque no caso do Dragonflight, os nódulos parece que podem aparecer em tanto lugar diferente que não faz sentido você ficar mostrando isso daqui durante o seu farm, principalmente porque em conjunto com os outros addons acaba atrapalhando pra caramba se você tem tudo aquilo de informação na tela. Então, esse daqui é o GatherMate, nós temos as informações de onde cada nódulo pode aparecer e esse é o primeiro ponto do conjunto de 3 addons que eu estava falando para você. O segundo ponto é o Farm HUD. O Farm HUD ele é um addon que o que ele faz? Ele pega o seu minimapa e ele transfere para o centro da tela, deixando ele transparente, mas mantendo a posição dos nódulos que aparecem. Então você consegue acompanhar olhando para o centro da sua tela, ao invés de ter que ficar olhando para o lado direito aqui para poder fazer o seu farm. Isso daqui acaba sendo muito mais necessário nessa expansão do que nas outras, porque como a gente tem que controlar o voo do dragão, não é sempre que dá para ficar olhando pela direita aqui. É bem comum você acabar trombando nas coisas e é meio chato ficar fazendo isso daqui. Como funciona esse addon aqui? A primeira coisa que você vai ter que querer fazer é colocar um atalho, então você vem aqui em Keybinds, e vem nesse toggle aqui, você vai clicar nesse botão e vai apertar qualquer botão para poder gerar o seu atalho. No meu caso é o Till. Então quando eu aperto o Till dentro do jogo, você pode ver que meu minimapa sumiu. E na verdade o que ele está sendo representado é aqui no meio. E vocês podem ver que ele mostra, agora sumiu? Não, tá aqui. Ele mostra um nódulo desse lado aqui. Então eu poderia estar voando e acompanhando pelo centro da minha tela, onde vai estar o próximo nódulo para poder voar, tá? Se vocês quiserem desfazer isso, pode apertar o Till de novo ou o atalho que vocês escolheram. Vamos voltar para cá. E a outra coisa que você vai querer fazer é mudar as tracking options aqui. Então o que seu minimapa ele vai mostrar quando estiver no centro da sua tela. No meu caso, a única coisa que eu quis é que ele mostrasse as ervas e mostrasse os minérios. Para mim não tem necessidade de mostrar os pets, mostrar ponto de voo, pontos de interesse. Nada disso faz sentido para mim, porque eu só uso esse addon para poder farmar. Se vocês quiserem mostrar outras coisas, tudo bem também. Esse addon aqui é super simples, basicamente são essas duas configurações que você vai usar. Se vocês quiserem usar uma outra configuração, vocês podem também resolver esse Trail Path aqui. Quando vocês estiverem voando, ele vai mostrar da posição que vocês saíram e mostrar como se fossem umas setas
para onde vocês estão indo com esse addon. Eu coloquei na minha cor azul só para poder me auxiliar a me localizar melhor. Vocês vão entender quando eu mostrar o restante aqui da combinação desses addons. Então nós temos o GatherMate com as informações de farm, da posicionamento dos nódulos de minério e de erva. E nós temos o Farm HUD para poder deixar mais fácil aparecendo no centro. O terceiro addon, e ele é tão importante quanto os outros dois, é um que chama Roots. E esse a gente só consegue acessar escrevendo /roots aqui no chat. O Roots é um addon que ele cria rotas para a gente poder seguir por cima para não se perder durante o farm no mapa. Eu vou mostrar como criar essas rotas aqui e quais são as melhores opções para poder alterar, tá? Primeira coisa, quando você entrar no Roots, você vai vir aqui em Add e ele vai localizar automaticamente o mapa que você está. Então, eu estou nas planícies Zonaran, não tem nome nenhum essa rota. O que você vai fazer? Se você quiser escolher outro mapa, você pode, mas no meu caso aqui eu vou usar essa daqui mesmo. Você vai selecionar a zona que você está e vai dar um nome para o seu mapa. Eu vou dar um nome de teste, só para a gente fazer esse teste mesmo. Você vai dar OK e ele vai aparecer esses dois botões aqui para poder criar a rota, criar uma rota crua. Você pode ver que ele está pegando como informação para poder ver as localizações dos minérios e das ervas, a parte do GatherMate, GatherLight, Gatherer, são 3 addons na verdade de informações também onde fica cada um dos nódulos, e HandNotes também se você estiver usando. Eu recomendo o GatherMate 2 porque parece que tem uma informação um pouco maior e é mais atualizada, tá? Próxima coisa que você vai fazer, você vai escolher quais são as ervas que você quer farmar. No caso do Dragonflight, eu recomendo que vocês tentem farmar todas, tá? Que vocês não fiquem tentando escolher erva, mesmo porque não é sempre que de longe a gente consegue identificar qual erva que está naquela posição. Então a gente vai selecionar tudo aqui. Eu pelo menos não consigo identificar qual a erva é antes de chegar muito perto dela. Se você tiver mais facilidade com isso daí e estiver farmando uma coisa específica, talvez seja melhor. Então vou selecionar todas as ervas e todos os minérios possíveis desse mapa, tá? Quando você fizer isso daqui, você vai selecionar as ervas que você quer, os minérios que você quer, deu o nome para a sua rota, você vai vir aqui embaixo e vai clicar em criar rota. Qual o problema disso? Ele vai criar uma rota. Vocês podem ver que não é muito eficiente essa rota que ele criou. O que esse addon está falando para a gente é que a melhor maneira de fazer esse farm é fazendo um zigue-zague do centro sem parar. Tecnicamente a melhor maneira? Provavelmente tecnicamente é a melhor maneira, mas é super ineficiente e não adianta nada ter isso daqui no mapa, tá? Isso não está me ajudando em absolutamente nada. Então a gente vai tentar limpar um pouco isso daqui. A gente vai novamente em /roots. Entrando nesse addon aqui, o que nós vamos fazer agora? Você vai vir aqui em rotas, escolher o mapa que você está, que é no caso aqui o Naran Plains, e aqui é o teste da rota que nós criamos. Aqui tem todas as informações que você vai ter a respeito dessa rota. Você vai clicar em otimizar rota, então essa outra aba aqui, e você vai selecionar esse cluster. Cluster então ele vai criar campos onde você não precisa chegar em todos os nódulos possíveis para poder enxergar eles, porque como vocês podem ver o nosso minimapa ele indica nódulos que a gente não está exatamente em cima. Até esse ponto aqui ele vai indicar nódulo para mim. E é exatamente isso que a gente está fazendo. Você pode deixar em 60 mesmo, que é a base a área que você conseguiria enxergar um nódulo. E você vai clicar em Cluster depois de ter feito a sua rota. Então vou clicar aqui. E nós tivemos um erro de lua. Isso aqui na verdade já sabia que ia acontecer, tá? Isso provavelmente vai acontecer com você também se você fizer isso daqui. Por que deu esse erro? No caso desse erro não é porque o addon está desatualizado ou porque você está com um conflito de addons dentro do seu PC. O que acontece é que pela quantidade de nódulos que é possível ter nessa área, ele não consegue fazer um cálculo direito de rota pela quantidade de informação que nós temos. O que isso significa? A gente precisa diminuir a quantidade de nódulos de erva e de minério que a gente tem para poder conseguir fazer esse addon calcular isso daqui. Então nós vamos fechar isso. Vamos voltar aqui na parte de rotas. Aqui é a rota de teste da Zonaran. O que a gente vai fazer? A gente vai apagar esse daqui, então a gente vai até aqui embaixo, selecionar a rota, pode deletar, aceita, e nós vamos de novo criar uma outra rota. Mesma coisa, teste. Só que dessa vez nós vamos selecionar uma quantidade menor de rota, de ervas e de minérios. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu não quero esse minério aqui porque ele é o mais barato, a gente já vai tirar isso porque não tem necessidade. E eu não quero nem ele com uma quantidade maior.
O que eu quero que você faça aqui? Pega um de cada tipo de minério que você gostaria de encontrar. Então, no caso aqui, em português eu não lembro como é esse nome aqui, mas vai, Rochenblume. Eu vou pegar só esse daqui, o Frigid. Eu posso apagar esses outros dois, não tem problema. Esse Bubble Pop eu vou pegar o Lush, tanto faz, nós vamos pegar um de cada. E vocês vão entender o porquê disso, tá? Então aqui nós temos brevemente só alguns minérios, umas opções. Em algumas opções de erva a gente diminuiu bastante a quantidade que a gente tem. Nós vamos tentar novamente criar uma rota. Então seleciono tudo aqui, criar uma rota. Vocês podem ver que a rota ela já deu uma bela diminuída. A quantidade de informação é bem menor. Mas a base é a mesma, né? Zigue-zague, isso a gente já sabia que ia acontecer. Novamente, Onaran, teste e vamos otimizar a rota. Vamos ver agora se é o suficiente a diminuição nossa para poder criar esses clusters aqui. Então nós vamos clicar aqui em cluster. Ele criou. Vocês podem ver que agora a nossa rota está um pouquinho melhor, mas é pouca coisa. Qual que é o segundo ponto agora que a gente vai fazer? Nós clicaremos esse foreground aqui. Isso ele vai ficar fazendo um cálculo de rota toda vez que você pegar algum minério ou alguma erva. Isso acaba sendo um estresse maior durante a sua CPU, mas não é tão grande assim a ponto de você não conseguir usar esse add-on. Então eu vou clicar aqui. E agora ele fez uma iteração decente de uma rota para a gente seguir. Ela não tem começo e fim, mas pode ser a posição que eu estou aqui. Então, por exemplo, eu poderia seguir para a direita aqui e seguir a rota toda, que ele indica que vai ser eficiente. O porquê que não faz diferença quais são as ervas e minérios que você pega. O que eu aconselho para vocês, para poder parar e pegar tudo que você encontra no caminho. Nesse caminho aqui vão ter todos os minérios e ervas que você vai querer encontrar. Então não tem problema se você não selecionou lá, porque você vai acabar encontrando os outros tipos de minério e erva durante isso daqui. Quando você fez a sua rota, você pode fechar tudo isso daqui e ela está aparecendo no seu mapa. Como nós já configuramos o Farm HUD, apertando o Till, ele aparece aqui. E é aí que começa a parte de farm que eu usei no vídeo lá com vocês. Então, quando a gente tem essa rota aqui, eu posso simplesmente começar a seguir ela olhando para o centro da tela. Ó, encontramos aqui um negócio de titã, vamos usar uma sobrecarga já nele. Vamos seguir 7 Rousing Order, mais 3, então isso daqui já tem uma ordem desperta. Vamos entrar aqui no portal para poder ver onde a gente se leva. Para um outro ponto aqui embaixo. Isso daqui é aquela tracking que eu havia comentado sobre o Farm HUD, que ele me mostra qual que era a direção que eu estava indo. Então eu sei que eu saí daqui, vim para cá, eu posso continuar vindo para cá mesmo. Ou eu posso voltar e tentar pegar esse minério, ou eu posso vir para frente e tentar pegar esse daqui. E basicamente é isso que vocês fazem para poder farmar daquela maneira que eu estava mostrando. É super fácil, é útil pra caramba, você não precisa ficar olhando para o lado direito. Eu acredito que a melhor maneira de fazer farm seja essa daqui. E como eu falei para vocês, eles mostram os pontos de tesouros, eles mostram os pontos de minério. Aqui acho que a gente está tendo aquele evento, é isso aí mesmo, evento do elemental. Eu vou fazer isso daqui e eu volto quando eu terminar. Bom, e é isso. Basicamente são essas 3 combinações de add-ons aqui que fazem o farm ficar muito mais eficiente e eu garanto que vai facilitar pra caramba pra você também se você tiver a fim de fazer esse tipo de farm. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Eu sei que quando eu encontrei essas informações foi bastante útil pra mim. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam no canal. A gente tá crescendo mais rápido do que eu esperava e eu estou bastante animado com isso daí. E até o próximo vídeo.